Tá começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão, e se você também curte falar sobre gestão, sobre empreendedorismo e inovação, se inscreva agora nos nossos canais, no YouTube, no Spotify, também estamos no Instagram, e vamos juntos compartilhar esses cases de sucesso do empreendedorismo nacional. E hoje a gente tem a honra de receber Luiz Felipe Carvalho, ele que é CEO e fundador da Aevo, a Aevo que é o maior software de inovação da América. E, cara, estou muito feliz de poder tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Gestor. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Bruno. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Hoje o papo vai ser muito sobre inovação, mas queria dar um passo atrás, assim, que você explicasse para nós o que é a Aevo, né, e quais são os principais produtos que a Aevo atua. Legal. A Aevo é uma empresa de tecnologia, uma empresa que tem um software de gestão de inovação. Então, a gente geralmente trabalha para empresas de médio e grande porte que têm grandes desafios de organizar a inovação. A inovação é um processo que a gente lembra muito de criatividade, mas na prática precisa de gestão e disciplina para chegar lá. A gente estava falando um pouco antes aqui, Luiz, que é como se fosse um funil de vendas, né? Muitas vezes você tem um processo de inovação que não é estruturado, que vai ser ali uma reunião, um brainstorm, mas que não tem uma metodologia por trás disso, não tem um sistema que pode acompanhar, ou não tem um funil de vendas CRM que vai avançando ali com base naquelas ideias, elas vão se consolidando, né? Então, eu entendo que a Aevo se propõe a organizar com método e também com sistema, né, de informação esse processo. É nessa linha? Exatamente. E a gente precisa dividir também empresas pelo porte, né? Uma empresa pequena, inicial, sei lá, dezenas de funcionários, ela não precisa de um software para organizar a inovação. A inovação vai vir do fundador, do dono, a estratégia que ele cabe, ele vai fazer experimentos e fazer acontecer na prática. Acho que todas as empresas nascem meio inovadoras, né, querendo fazer algo diferente. A gente trabalha justamente naquelas empresas ali que tem 500, 1.000, milhares de funcionários, e esse problema começa a ficar impossível de resolver sem um software. Ninguém consegue organizar ideias com milhares de colaboradores trabalhando, trazendo visões diferentes, e aí como que isso anda no funil, né? Como é que isso anda até virar de fato uma inovação para o processo. E o que você falou é bem verdade, né? As empresas têm lá o seu funil de vendas, acho que toda empresa, né, tem isso, tem um software, tem um plano tático de vendas, uma estratégia, mas as empresas muitas vezes olham para a inovação de forma diferente, pensam simplesmente na criatividade, no insight que vai vir num dia, e não é por aí. Quando a empresa começa a ficar num porte maior, ela precisa também ter um funil, assim como em vendas tem oportunidades, em inovação tem ideias. E as oportunidades em vendas vão virar negócios e tem etapas para isso. As ideias também precisam passar por etapas até chegar à inovação e gerar retorno para a organização. Luiz, a gente, quando entra no mundo empresarial e começa a falar sobre inovação, existe muita dúvida do que de fato é inovação. Acho que seria importante, até mesmo para o nosso público, e para a gente estar na mesma página que você, sendo um especialista em inovação, como você definiria o que é inovar dentro de uma organização empresarial? Essa é uma ótima pergunta, é uma pergunta bem difícil de responder, porque a palavra inovação é usada num espectro enorme, assim. Você pode falar desde daquela inovação incremental, que é algo ali que traz um pequeno incremento de eficiência, uma pequena redução de custo, é inovação, é fazer diferente, até falar de criar um iPhone. É uma baita inovação, super disruptiva, que muda a forma como o mundo funciona. Então, se a gente tentar juntar isso tudo, inovação é uma ideia que surgiu e conseguiu ser implementada de fato. Então, quando está só na ideia, não é inovação, é uma invenção no máximo. Se você conseguiu implementar aquilo, criou um projeto, executou algo diferente e gerou valor real para a organização. O valor pode ser dinheiro, pode ser mais vendas, pode ser custo reduzido, pode ser mais segurança do trabalho. Gerou um valor real, isso é inovação. Então, ideia implementada que gera valor para a organização, isso é inovação. A Aevo tem uma trajetória longeva já, né? Foi fundada, me corrija aqui se eu estiver errado, em 2007.
enquanto uma software house. Então, a ideia, você é formado em ciência da computação e criou ali uma software house. E aí vem uma transformação justamente de entender que você poderia não ser uma software house, mas virar uma empresa de serviço e também agregar um produto com isso também, né? Como que foi esse processo de concepção do negócio lá em 2007, mas também essa virada de chave que foi muito importante aí na trajetória da Evo, acho que quase 10 anos depois, né, do início da atividade. Exatamente. A gente teve uma sorte interessante, né? O fato de ser software house permitiu que a gente testasse vários mundos. Então a gente fez, primeiro, uma software house. O que é uma software house? Uma software house é uma empresa de tecnologia que desenvolve software para outras empresas. Então, empresa que a gente tinha contrato com grandes indústrias, elas pediam para a gente desenvolver um sistema para controle de despesas de funcionários. A gente desenvolvia aquele sistema. Sistema para gestão de inovação, a gente desenvolvia aquele sistema. A propriedade intelectual sempre com o nosso cliente. 10 anos desenvolvendo todo tipo de sistema que você imaginar. Várias linhas. Em determinado momento a gente encontrou o mundo da inovação. A gente foi contratado para desenvolver um projeto que tinha como objetivo trazer todos os colaboradores em potencial de uma empresa, de uma indústria de celulose, para que eles pudessem trazer ideias para a organização, para resolver algumas questões que eles tinham. E essas ideias pudessem ser aprovadas ou não e implementadas. Esse era o fluxo básico. Esse projeto encheu nossos olhos, porque para além desse fluxo, que era uma visão, né, de sistema, o que era bacana era ver o que acontecia na empresa. Então, o programa era aberto para todos os colaboradores, então operadores da linha podiam trazer uma ideia inovadora. Se aquela ideia fosse, de fato, uma ideia entendida como algo importante para a empresa, aquele colaborador, uma vez por mês, tinha um café da manhã com o presidente da Veracel e sentava com ele ali, colaboradores de todos os níveis da empresa, para discutir quais ideias eles implementaram. Então, trazia uma visibilidade muito legal para o colaborador. Se a ideia desse retorno financeiro, o colaborador pegava um percentual do valor que aquele tinha de retorno para a empresa. Então, ainda tinha um ganho financeiro. E para a empresa era fantástico, porque, em geral, eram ideias que davam milhares, milhões de reais de retorno. A gente viu aquilo e falou, poxa, a gente precisa levar escala para isso. Era um outro momento. Na época, não se falava tanto de inovação quanto se fala hoje. Então, a gente decidiu criar o nosso software e vender o nosso software ao mercado. Então, o que aconteceu de 2007 até 2017 foi uma empresa de software house. E desde 2017 foi quase uma refundação da Evo. A gente criou uma empresa completamente diferente. Agora, a gente não desenvolvia mais qualquer software. O software era nosso. E a gente vendia esse software para os nossos clientes. E de lá para cá, a gente foi crescendo no mundo de inovação. Não é só esse fluxo, né, de ideias e virar um projeto. Tem conexão com inovação aberta, com ecossistema, estratégia de inovação, portfólio de projetos. A gente foi se transformando numa solução mais completa, hoje, inclusive, com consultoria e serviços para fazer isso acontecer. Pensando nessa transição de uma empresa, de certa forma, prestadora de serviços, enquanto atuava como software house, nessa migração para uma empresa focada em produto, tendo software as a service, né, o software como um serviço, mas de fato encapsulando isso como um produto. Quais foram os aprendizados e os desafios, ou até mesmo a inovação que vocês tiveram que gerar internamente para que vocês fossem capazes de navegar nesse novo mundo mais focado em software, mas um software como um produto e não apenas como um desenvolvimento para terceiros? Excelente pergunta, né? Não é uma transição fácil, né? Uma software house é uma empresa bastante diferente de uma empresa de produto. A começar que numa software house, em geral, a gente tem um time muito técnico, né? Um time basicamente formado ali por engenheiros de software, time de computação que desenvolve. E aí os sócios da empresa geralmente fazem as vendas. São grandes projetos, e aí 1, 2, 3, 4 projetos, é um semestre da empresa ali em torno daquilo. Quando você vai para um modelo de ter o seu próprio software, no nosso caso a gente tem uma receita por assinatura, que é uma receita mensal, né? O cliente paga uma mensalidade para usar. O que o cliente quer nesse modelo é pagar um valor menor, né, do que ele desenvolver por si, né? Então, não faz sentido nenhum a gente ter 2, 3, 4, 5 clientes. Você precisa ter centenas de clientes, você precisa ter escala, exatamente. Então, o modo de operação da empresa muda completamente. De uma empresa que tem
praticamente 90% do time de desenvolvimento, você passa a ter que ter time de vendas, você tem que fazer marketing, você tem que se posicionar, você precisa ter um time de pós-venda, que a gente chama lá de sucesso do cliente, que é super relevante, porque fechar o cliente é só a primeira parte. Lembra, no modelo em que a gente desenvolve um projeto, o projeto já tem um valor grande. Quando a gente faz uma venda dessa, o cliente começa a pagar um pouquinho ali por mês. Então ele ficar 1 ano, ou ele ficar 5 anos com a gente, ou ele ficar 10 anos com a gente, faz muita diferença. Ele está satisfeito e querer crescer conosco também é interessante. Então, eu preciso ter uma equipe que está ali trabalhando para aquele cliente ter sucesso, de fato. Então, essa transformação parece assim fácil não falar, né? Mas no dia a dia tem uma mudança tremenda assim, da organização, do que você coloca valor e como que você traça suas estratégias. Me parece que principalmente no perfil de pessoas internas, né? Antes você tinha uma empresa ali, você sendo também uma pessoa que veio da parte técnica ali de desenvolvimento, você lidava ali com devs, enfim, com a parte específica ali de desenvolvimento e de tecnologia estritamente, e aí você começa a navegar com um mundo um pouco diferente, né? E acho que esse perfil de pessoas também, a forma como você passa a se posicionar no mercado para também atrair essas pessoas. Então, acho que até mesmo a marca, a forma de os ambientes que você passa a se inserir, isso certamente... pelo que você está comentando aí, foi de fato uma virada de chave. Isso me lembra muito a empresa hoje, em 2025, tem 7, 8 anos, né? E aí eu me lembro que a gente mediu num determinado tempo que a cada 9 meses a nossa empresa, de certa forma, foi um pouco diferente, né? A V3. O nome V3 sempre teve, mas já foi V3 Capital, enfim, V3 Corporate e hoje V3 Data. E nesse modelo realmente de testar, de avaliar, de entender o que o mercado de fato estava entendendo ou que a gente gostaria de trabalhar realmente para se posicionar num produto, mas também de como que a gente conseguiria traduzir elementos visuais, de cor, de até mesmo do ambiente da nossa empresa, né? Acho que isso também foi relevante para vocês, até mesmo nas escolhas que vocês fizeram em relação à marca, em relação ao que vocês tiveram de spin-offs também consequente a partir disso, né? Sem dúvidas. Você falou de marca, né? A gente começou com a mesma marca que a gente era software house. Em determinado momento, a gente percebeu que a gente precisava se comunicar de maneira diferente. Trabalhava para um mercado diferente. Enfim, tem uma coisa que me marca muito, que é o seguinte, nessa transformação. A software house é uma empresa de desenvolvedores. E a gente, naturalmente, contrata e contratava de... formação de ciência da computação, engenharia da computação, que são cursos majoritariamente masculinos. Então, é uma empresa com pouca diversidade também. Uhum. Hoje, a nossa empresa, praticamente 50% mulheres, 50% homens. Então, e com essa diversidade, vem uma nova cultura, um novo ambiente, isso muda muito a empresa também. Essa é uma das características para você ter inovação, você ter um ambiente diverso sobre várias óticas, né, de gênero, etário, né, enfim, e isso oportunizar justamente a troca ali e a sinergia de algumas ideias que surgem a partir dessas trocas, né? Com certeza. Isso assim faz uma diferença enorme. Quando você tem todo mundo do mesmo curso, com o mesmo gênero, as pessoas todo pensam... mundo concorda, né? Pensam parecido. Então você começa a trazer mais diversidade para o time, as ideias começam a ser diferentes, as perspectivas, né, são completamente... mais abrangentes, então a gente ganha muito com isso. Você me lembrou do conceito que a gente teve a oportunidade de conversar até com o gestor da Embraer de inovação, da ambidestria organizacional, né? Onde você naturalmente vai ter um olhar ali para melhorias incrementais do seu produto, do seu serviço, mas que você também vai ter um ambiente de você disruptar tudo que você faz, né? Como que você enxerga essa ambidestria enquanto uma vantagem competitiva para a empresa e como que elas podem implantar isso dentro das suas próprias organizações, tendo em vista que, pegando um pouco do que você falou, se eu tenho um pensamento muito similar, uma homogeneidade de ideias, dificilmente eu vou deixar essas ideias disruptivas sobreviverem, né? Então, como que você cria um ambiente onde as melhorias incrementais naturalmente vão acontecer, mas as disruptivas podem nascer, né, livremente e viverem, sobreviverem, né, a essa parte de maturação das ideias? A ambidestria é algo, para mim, que tem relação direta com perenidade da empresa. Né? Então, a gente está falando de inovar por inovar, a gente está falando de ter uma empresa que vai durar
por muitos anos ou para sempre, quiçá. Porque a ambidestria fala disso, né? A ambidestria é escrever com as duas mãos, né? É você conseguir sustentar o valor no presente. Isso envolve também inovação. A inovação incremental, em geral, te traz mais eficiência, te traz competitividade, mas ao mesmo tempo você se preocupar em criar o futuro da sua organização. Tem um mapa na inovação, escrito por um autor bem famoso chamado Alex Osterwalder, que é o mapa das empresas invencíveis. Ele coloca basicamente as iniciativas de inovação em 2 quadrantes. Um quadrante para criar o seu futuro, e aí ele é aquela inovação talvez a mais falada, né? Aquela que você está fazendo validações, que você começa pequeno, que faz testes e vai tentando identificar onde estão os mercados que podem ser mais relevantes no futuro, que você vai tentando reduzir risco. Mas, por outro lado, tem um quadrante que trata dos seus produtos atuais, aqueles que, às vezes, são a sua vaca leiteira, né? Aquilo que está gerando valor hoje para a organização, que precisa ser protegido, você precisa tomar cuidado com novos entrantes nesse mercado. Então, essa visão é muito importante para empresas que querem, né, ter um futuro longevo. Não adianta nada você fazer muito bem e cada vez melhor o seu produto atual se ele se tornar irrelevante para o mercado. A gente tem vários exemplos disso. Blockbuster, Kodak, né, vários exemplos de empresas que continuaram e eram as melhores dos seus mercados, mas que estavam no mercado que acabou, né, o que não faz mais sentido. Então é sobre isso. Pensando nessa capacidade de adaptação, e aí a gente gravou com o Maeli Coelho, né, fundador da Medicena, enfim, quem quiser ver aí o primeiro episódio da 4ª temporada, Maeli falando exatamente sobre isso, cita alguns desses exemplos também, e fala sobre a capacidade de adaptação que ele teve, principalmente, por exemplo, com a Maeli Out of Home, né, OAH, que foi fundada, se não me engano, na década de 60, no Espírito Santo, né. E vocês, ao longo do tempo, na EUF, vocês foram também implementando alguns outros serviços e produtos acessórios e hoje, de certa forma, vocês se posicionam como se fosse uma one-stop shop da inovação. Eu acho que isso está muito ligado ao que a gente está falando sobre essa capacidade de ambidestria, de olhar para o curto prazo, mas também para o longo prazo, e de talvez alguns dos produtos ou serviços que são criados ao longo do tempo que possam substituir os anteriores e se tornarem, no futuro, as novas vacas leiteiras do que teria hoje no negócio atual. Como é que foi essa capacidade de adaptação que vocês tiveram ao longo do tempo? Quais serviços e produtos vocês foram idealizando que seriam complementares ao core inicial da empresa? E como que vocês hoje, de fato, se posicionam para serem esse conceito de one-stop shop dentro do universo da inovação? Ótimo. A gente começou, como eu comentei, no que a gente chama de programas de ideias, né, que são esses programas que envolvem, em geral, muitos colaboradores, e eles têm uma relação mais próxima com a inovação incremental, com a excelência operacional. Então, um benefício que vem por aí, redução de custo, otimização, está mais nessa linha. São programas super importantes, inclusive, para a cultura da organização. É difícil você fazer inovação numa empresa que não tem cultura de inovação. Parece, é um conceito etéreo, parece vago, mas é verdade. É difícil uma empresa, vou começar aqui, vou começar a investir em startup. Não faz nada de inovação. Vai matar a startup, vai dar errado, né? Importante a cultura. Só que isso era 2017, né? Então, e aí, vivendo mais o mundo de inovação, na época estava crescendo muito algo que hoje é corriqueiro, que é a inovação aberta. A gente estava percebendo, as empresas não queriam fazer só inovação interna. Elas estavam indo ao mercado para às vezes fazer uma parceria com uma startup que já estava desenvolvendo algo que é interessante para ela e, vamos juntar forças, né? Eu te dou o meu mercado aqui, a startup complementa com o produto. É uma estratégia importante de inovação que reduz risco, né? Você não precisa fazer tudo dentro de casa, ninguém tem o estado da arte todo dentro de casa. Então faça uma parceria com uma startup, com uma universidade, até com um concorrente às vezes, inovação aberta. Então criamos um módulo para ajudar as empresas a organizar esse processo. Fomos andando com um tempo, né, e a gente percebeu que, a gente já implementava muita coisa, mas inovação na prática e execução. Eu preciso executar os projetos disso. A gente criou um módulo no sistema voltado para portfólio de projetos de inovação. Então a ideia é como é que você executa um projeto e o que tem de diferente num projeto de inovação. Uma coisa que é muito comum no projeto de inovação são ciclos de experimentação. Um exemplo aqui, supor que eu tenho uma grande varejista que quer implementar um modelo, um site virtual, coisa comum, né? Mas imagina isso lá no começo dos anos 2000.
ela talvez comece menor. Ela vai testar um mercado, ela vai criar um site pequeno, e ela vai fazer pequenos testes para entender como que ela vai evoluir nisso. Isso é um projeto de inovação. Geralmente chama de prova de conceito, POC, validação, antes de você escalar. Antes de colocar muito dinheiro em algo que tem risco, você coloca pouco dinheiro e testa. Então, o nosso módulo é para isso. E para fechar a tecnologia, a gente percebeu que inovação é estratégia, né? Assim, na verdade, a inovação não é algo... Tem que ter intencionalidade, né? Tem que ter intencionalidade. E muito do que é feito em inovação em projetos parte de uma estratégia de inovação. Perfeito. E aí tem uma metodologia que é muito usada até por áreas de inovação dentro das empresas ou pela empresa inteira, que chama OKR, né? OKR, que são uma forma talvez um pouco mais ágil de fazer estratégia do que o BSC, o Balanced Scorecard, né? Mais dinâmico, mais envolvente, né? Muito, muito alinhado com o que vocês defendem enquanto método. Exatamente. Então era comum, às vezes, a gente estar numa empresa muito grande que usava BSC para a estratégia corporativa, mas quando se desdobra para a estratégia de inovação, quando não tem menos certeza sobre o futuro, eles usam o OKR, porque é uma metodologia que se adapta melhor, que tem ciclos mais curtos. Às vezes eu traço uma estratégia para 3 meses e reviso isso. A gente tem um módulo para isso. Com esses 4 módulos, a gente entendeu que, poxa, a gente tinha coberto, sei lá, 90% do que se faz em inovação, né? Diferentes veículos encaixavam ali, são módulos integrados. O que faltava era serviço, né? A gente é uma empresa de tecnologia, é a nossa essência, é o nosso principal, mas a gente tem clientes de grande porte. Esses clientes precisam de ajuda, precisam de ter uma consultoria para melhores práticas. Como é que eu faço esse programa bem feito? Qual o veículo certo para eu trabalhar? Como é que eu trabalho esses projetos, valido bem? Então a gente entrou também com uma consultoria de inovação. E o nosso futuro hoje, está indo um pouco além da pergunta, passa por IA. Né? A gente já vem investindo muito em inteligência artificial. A inteligência artificial generativa chegou e transformou todos os mercados. E o nosso mercado de inovação se move mais rápido do que os outros em geral nisso. Porque o meu usuário é um usuário que, se a média do mercado está aqui, ele está aqui. Né? Ele é um cara inovador, é um cara que busca tecnologia. E a gente não tem dúvida que nos próximos 5 anos, a forma como as empresas fazem inovação vai ser completamente diferente com IA. Essa questão da IA generativa, né? Você tem um desafio muito grande também de como que você estrutura isso, né? Eu li um artigo da McKinsey que perguntava para os CFOs o que ele gostaria de ver na utilização da IA. E ele dizia justamente isso, a análise generativa de fluxo de caixa, preditiva de fluxo de caixa, por exemplo. Eu ia até fazer uma outra pergunta enquanto processo, depois eu volto nela, mas já que você entrou nesse tema de IA e de predição, de gerar, né, o futuro ali com base nos dados, o que você tem visto de prática dentre essas empresas que se destacam aí, que utilizam a Aevo, que pode ser utilizado e mencionado como um benchmark, por exemplo, para a utilização de IA generativa e para predição, seja de venda, seja de financeiro. O que você tem visto aí em termos de estado da arte, em termos de predição aí de cenários futuros, que eu entendo que é algo muito desafiador aí para ser tangibilizado ainda no dia a dia das empresas, né? Olha, sim, o que a gente tem visto no mercado, a onda atual de IA generativa está muito focado ainda em eficiência. Né? Então, atendimento do cliente, aquela linha de como se tornar mais eficiente. A gente vê algumas empresas se movimentando em marketing e vendas também, seja no processo de fazer uma proposta, projetar preço, tem um trabalho nesse ponto. Mas eu queria até sair um pouco da tecnologia, porque para mim, o que eu tenho visto em estudos, e a gente tem feito na prática, em consultoria, alguns projetos interessantes, o que a gente tem percebido as empresas que estão realmente tirando resultado com IA, não estão colocando todo o foco na tecnologia. Na verdade, estão colocando menos foco na tecnologia e mais foco nas transformações necessárias nas pessoas, que se chama de gestão de mudança, ou change management. Né? Eu gosto muito de uma frase que a gente tem visto no mercado como uma boa prática, que é: para cada real que você investir na tecnologia de IA, invista 2 nas pessoas. Que não adianta. A IA é uma tecnologia. Então, se ela não tiver ancorada no negócio, e se o time não tiver bem formado, bem capacitado para fazer acontecer, não vai dar certo. E uma coisa que tem acontecido no mercado as pessoas muitas vezes têm medo da IA. O colaborador tem medo de ser substituído pela IA. Eu acho que isso não vai acontecer, tem várias previsões que estão nesse caminho. Eu acho que está muito mais por um caminho de
talvez a pessoa possa ser substituída por um profissional que usa IA. Às vezes ela tem receio de usar a IA por desconhecer como começar assim também, né? Então é um medo da própria ferramenta. Você refuta o uso da IA porque você não entende muito bem, então fala, não vou mexer nisso porque não conheço muito também, né? Então tem um pouco dessa restrição também, né? Mas tem um aspecto também, além desse, imagina que você é um vendedor numa grande empresa. E aí sai uma tecnologia para começar a incluir IA nas suas vendas. E você está vendo notícias todo dia de que a IA vai roubar seu emprego. Tem tudo para dar errado, né? Porque você não vai jogar a favor disso. O que a gente tem percebido é a empresa trabalhando bem change management, gestão de mudança nesse processo, a percepção do colaborador muda. Ele pensa em, poxa, se eu entrar nesse trabalho, se eu me engajar nesse processo, eu estou aumentando a minha empregabilidade. Porque o futuro do vendedor vai ser um vendedor com IA. Assim como no passado o contador não usava calculadora e ele não usava Excel, e ele foi evoluindo e o Excel não substitui o contador, assim como a IA não vai substituir o vendedor, não vai substituir as posições de trabalho. O que vai sim, eu acredito, ter vendedores que usam IA, trabalhadores que usam IA e têm mais produtividade e trabalham melhor com isso. Se a gente for analisar historicamente, a Evo começou a utilizar a inteligência artificial embarcada nas suas soluções desde 2021, se eu não me engano. E, de certa forma, a gente foi ter esse boom da IA generativa talvez em 2023. Então, vocês já estavam ali alguns anos à frente nesse tipo de adoção de tecnologia. Como que vocês internamente estavam se posicionando, ou o que você considera que da cultura de vocês gera essa capacidade de entender o que é tendência, ou até mesmo um passo anterior, né, de gerar essas tendências e, consequentemente, aproveitar ali, né, aquele ditado de quem chega primeiro bebe água limpa, mas tem também o complemento dela de que quem chega primeiro também desmata o mato alto de quem está vindo atrás, né? Então, como é que vocês entenderam que faria sentido desde 2021, né, antes do que talvez foi esse boom aí do mercado de implantar a inteligência artificial? E o que vocês entenderam ao longo desses últimos 4, 5 anos aí que vocês já conseguiram colher de resultados exatamente a partir da adoção desse tipo de tecnologia? Ótima pergunta. A gente tem a sorte, né, de estar no meio de inovação. Então, faz parte do nosso negócio entender as tendências, né? Então, por exemplo, tem um relatório que sai todos os anos, no início do ano, nos maiores eventos de inovação do mundo, que é o relatório da Amy Webb, que ela fala de quais são as tecnologias que estão transformando o mercado. É o que tem 1000 páginas. É o que tem 1000 páginas e tem ela já sabe disso, ela faz uma versão sumarizada para ler rápido, mas é um super relatório que passa de fato sobre as tecnologias e os negócios. Então, assim, IA já não está aí, não é de 2 anos que a IA existe. IA é uma tecnologia que tem dezenas de anos já e vem se desenvolvendo, e recentemente, por conta do custo, né, que caiu muito para escalar esse processo, e modelos que ficaram muito mais viáveis, ela virou o que a gente está vendo no mercado. Mas já faz algum tempo que isso é muito relevante. E essa capacidade da IA de trabalhar com muitas informações, e a IA é inteligência artificial, né? Então ela simula, né, um comportamento que seria nosso humano, de raciocinar em cima de informações e trazer algo mais sintético. Isso já é antigo também, isso não é da IA generativa. E por que a gente decidiu investir nisso em 2021, no passado? Porque o nosso modelo, a gente organiza informações, e são informações não estruturadas, são ideias. Então, muita informação, imagina, milhares de colaboradores trabalhando em inovações das empresas, um volume que a gente tem é imenso, muita informação sendo tratada. Às vezes, por exemplo, é difícil de uma pessoa na empresa, um avaliador, saber, essa ideia já foi implementada por alguém? Ou tem outro projeto parecido? Pô, a IA faz isso muito bem. Ela pode olhar 10.000 ideias e trazer, olha, essas 5 aqui tem relação com o que você está fazendo. Então a gente já vem trabalhando nisso há muito tempo. Outra coisa que a gente já vem trabalhando há bastante tempo. Eu tenho uma inovação. Se eu consigo trazer uma startup, uma universidade para acelerar esse processo, para reduzir risco, é bom. Só que milhares de startups no Brasil, né? Talvez milhões no mundo. Como é que alguém vai saber todas que existem? A nossa inteligência artificial faz isso. Então ela pega a ideia, ela já mapeia com quais são as empresas no mercado que estão fazendo algo em cima disso e já traz para ele ali dentro. Olha, avalia essas 5 aqui porque ela pode te ajudar a acelerar o seu processo. Então foi daí que nasceu esse processo e agora a gente está acelerando bastante.
Luiz, você, dando alguns passos atrás, você mencionou o processo de inovação que foi implantado na indústria de celulose. Isso me lembrou alguns cases que eu já vi da empresa buscar fazer inovação e colocar lá uma caixinha de sugestão, aquela caixinha ficar lá durante o ano inteiro sem nada acontecer. A empresa achar que está fazendo ali, de certa forma, dá oportunidade ali para os colaboradores darem ideia, mas na prática aquilo não gerar muito ou nada, né, de resultado pragmático em termos de ideia e de melhoria. Para quem está nos ouvindo e que tem um desafio de implantar um programa de inovação ou uma cultura, desenvolver uma cultura, qual você entende que são os primeiros passos para aquela empresa que quer desenvolver essa cultura de inovação dentro do seu ambiente de negócio? Perfeito. Essa caixa de sugestão vira caixa de reclamação rapidinho, né? Não traz valor e começa a virar um lugar para o pessoal reclamar. Não é por aí, né? A boa prática para começar bem é que o processo de inovação, seja qual for o veículo, seja o programa de ideias, seja um programa de inovação aberta, ele parta da estratégia ou de desafios reais da empresa. Então, a gente tem eu posso falar de alguns aqui que são públicos. Por exemplo, a gente trabalha para a BIC, né, que é uma marca francesa, aquela marca de canetas, né, francesa. A gente trabalha no mundo todo. Lá, o processo do programa de ideias que eles têm é orientado para desperdícios do Lean. Então, eles têm um processo anterior à ideia, que olha, é isso que é isso que pode mover o ponteiro da nossa organização. Então, um desperdício do Lean é logística, e eles detalham o que são os problemas de logística. E aí os colaboradores trabalham em cima disso. Perfeito. Então, assim, qualquer ideia que surgir bem ancorada em algo que move o ponteiro da organização tem um potencial de trazer valor grande para eles. Na BIC, por exemplo, na média, são acho que cerca de 8 plantas no mundo, um pouco mais. Cada planta traz por ano 7 milhões de euros de retorno nesse programa de desperdícios de Lean. Porque começa bem orientado. Você me lembrou muito o conceito do Falcone de definição de meta, né? Que é a partir de um problema, de uma oportunidade, que é a diferença entre a meta, o resultado estimado e o resultado alcançado. Você tem um gap ali que é a oportunidade, né? Então, dentro do Lean ali, que você fez o comparativo, existem várias oportunidades ou contas que precisam de ser trabalhadas, e aí de uma forma muito metodológica, né? Você indica onde você está querendo buscar inovação e oportuniza as pessoas que estão no chão de fábrica. Eu acredito muito que a inovação também acontece, né? Quem está ali no dia a dia, né, enxergando aquilo ali, principalmente as incrementais, vão ser descobertas, as propostas vão acontecer muito de quem está no dia a dia lidando com aquele problema, né? Então você cria ali um mecanismo e uma oportunidade para que essas pessoas, esses colaboradores possam ali de fato, né, conceber ideias e sugerir essas ideias dentro de problemas específicos que já foram apontados dentro da organização. Exatamente. Você... O bom programa de inovação, ele liga a visão da floresta com a visão de árvore. Então, assim, a empresa, na visão da estratégia, da direção, ela sabe, visão de floresta, né? Onde estão as grandes questões, o que move o ponteiro. Quando ela comunica isso bem, a melhor pessoa para saber onde trabalhar, que é a visão de árvore, é o colaborador que está no processo, no dia a dia. Ele sabe, ele conhece muito bem aquilo que ele faz. Ele é o mais capaz de entregar essa ideia. Agora, tem um ponto importante nessa questão, que é a inovação, especialmente a incremental, acho que todas, na verdade, ela, em geral, ela precisa da escala para trazer retorno. Então, nasce com uma ideia que tem que ser bem orientada, como a gente falou, e aí ela vai ser validada, ela vai ser implementada por um colaborador, num processo específico, e aí depois ela precisa ser escalada para toda a organização. É aí que está geralmente o pote de ouro das organizações. Só para dar um exemplo. Vou dar um exemplo super simples. Também um caso público de uma empresa chamada Energisa, que é um grupo que distribui energia. 24% do território brasileiro tem distribuição da Energisa. Um eletricista teve a ideia de uma ferramenta, ele desenvolveu uma ferramenta de madeira para facilitar o trabalho de separação de cabos em poste elétrico. Estou falando de eletricista que faz manutenção em poste elétrico. Ele desenvolveu uma ferramenta, facilitou o trabalho dele, trouxe mais segurança e fez ele ficar mais produtivo. Aquele eletricista especificamente, se a inovação ficasse nele, o retorno para a Energisa ia ser ínfimo, não ia valer de nada. Só que
tem outros 500 eletricistas que fazem essencialmente o mesmo trabalho que ele. Se todos esses têm essa mesma ferramenta, é algo fantástico. Então, qual é o desafio nesse ponto? E aí que eu acho que entra essa organização do processo. Como é que é o processo na Energisa? Esse eletricista entra com essa ideia no programa. Essa ideia é avaliada, eles enxergam, poxa, se eu multiplicar por 500, eu tenho um potencial tremendo. O que a área de inovação faz nessa hora? Ela valida, ela chega nele e fala, cara, como é que é a sua ferramenta? Pô, você é fera nisso, né? Eu vou te levar para um Fab Lab. Aí vai pro Fab Lab com esse cara e eles imprimem em 3D a ferramenta para ele. Ainda em pouca escala ali, né? Em pequena escala. Ele volta para campo, testa a ferramenta. Pô, a pegada não ficou legal. Volta pro Fab Lab, imprime de novo. Até chegar no ponto legal. Chegou no ponto legal, eles escalam para 3 unidades. Funcionou nas 3 unidades, vira padrão de processo para todas as unidades. Essa, por exemplo, é uma real. Eles desenvolveram um fornecedor para desenvolver ferramenta, eles ganham royalties em cima da ferramenta e toda a Energisa trabalha em cima de um padrão operacional novo que faz mais produtividade, mais segurança do trabalho para 500 eletricistas. É aí que está o pote. De certa forma, você descreveu o PDCA puro e simples, né? O planejamento, um problema que é identificado, você trata, acompanha e depois você padroniza, né? Monitora ali o que está acontecendo, depois você padroniza e escala isso daí. É que no primeiro ciclo do PDCA, né, o P de planejamento, depois que você roda no segundo ciclo, vira SDCA de standard, né, de padrão. Né? Então, de fato, é isso. Mas eu vejo que isso, obviamente, né, e aí acho que vale a pena a gente extrapolar para alguns pilares que vocês utilizam, né? E eu particularmente achei interessante que eu também uso muito nas minhas falas sobre esses pilares, que eu entendo que toda empresa ela tem, de certa forma, 4 fases ali, ou ela precisa permear por 4 pilares, mas que são 3 principais que se desdobram no quarto, que é o pilar de pessoas, processos, tecnologia, e aí naturalmente você consegue atingir escala ou ir para uma perspectiva de inovação quando você já fundamentou muito bem esses pilares anteriores. Como que vocês entendem que é possível de fato inovar e como que vocês foram, dentro do ciclo do PDCA, padronizando isso para que vocês conseguissem construir um portfólio, cases de sucesso em algumas organizações, para que vocês, quando vocês vão fazer um choque ali de um novo projeto, um choque de cultura, uma certa forma de implementação desses novos projetos em novos clientes, para que vocês consigam gerar um engajamento e, eventualmente, um impacto na cultura desse negócio, uma melhoria de processo, compreensão de fluxo de trabalho, padronização desse fluxo de trabalho também, ou compreensão de como que é possível alterar isso para melhorar, enfim, o fluxo de trabalho de modo geral, e como que a tecnologia gera, consequentemente, mais confiabilidade, previsibilidade, e a partir dessa combinação a gente possa ter mais escalabilidade e uma empresa cada vez mais inovadora. Pô, assim, você tocou num ponto que para mim foi muito importante na nossa história e como a gente construiu as coisas na Evo. O processo para mim é fundamental, né? Você não vai fazer, falei aqui no início, né? A inovação é um processo, precisa ser gerenciado assim como um processo comercial, processo de vendas. Então não dá para pensar que a inovação vai ser o acaso, vai depender de alguém brilhante ali, ter uma ideia e aquilo mudar o rumo da organização. Mas ao mesmo tempo, a gente, enquanto tecnologia, precisa suportar qualquer processo de inovação. E isso é um desafio, né? Como é que você suporta qualquer processo em diferentes empresas, diferentes setores, mas dando importância também para o processo, né? Não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Eu falei aqui agora do caso da Energisa, né? Que é um processo de inovação incremental, um eletricista. A gente tem ao mesmo tempo o Albert Einstein como cliente, o processo deles é para fazer novos negócios para o Einstein. Então, é um processo diferente, né? Um processo que também nasce com a ideia. Vou dar um exemplo aqui. Teve um médico que deu a ideia de criar um software para ajudar no mapeamento genético. E aí, aquilo fez sentido, eles validaram e a forma de escalar é Einstein com outro parceiro, investiram nessa ideia e criaram uma empresa para isso junto com aquele médico como sócio. E spin-offaram isso, virou um negócio, acabou depois o médico vendendo a parte dele. Completamente diferente o processo, né? Virou um negócio à parte ali. O que a gente desenvolveu na Evo que para nós foi importante para isso? A gente entende que o processo é relevante, mas a nossa plataforma é agnóstica de método. Significa assim, se você quiser usar Lean Manufacturing na plataforma, você vai usar. Se você quiser usar para fazer P&D, novos produtos, você vai conseguir usar. E eu acho que o ponto é entender o que tem de comum entre todos.
uma coisa que tem em comum entre todos é a participação das pessoas, que você falou bem. Não tem processo inovativo sem gente. Né? Por mais que tenha IA, precisa de gente. Tem um processo decisório em cima disso. Então, quando você fala de pessoas, a gente tem uma série de foco, de funcionalidades e foco em planejamento, em engajamento das pessoas. As pessoas precisam estar engajadas. Em geral, a inovação é um processo que corre em paralelo com outras atividades que a pessoa faz na organização. A área de inovação da empresa raramente é a que inova. Ela está lá para fomentar a inovação em todas as outras áreas. Então, a gente foi trabalhando vários elementos que permeiam isso e que permitem que eu tenho um processo rodando na Vale, que é diferente de um processo que está rodando na Petrobras, que é diferente da Nestlé, que é diferente na Vivo, e que rode bem, que engaje as pessoas, que possa ter a cara da empresa, seja qual cara ela tenha definido para ela. Tem um aspecto dentro da Evo que eu também achei brilhante enquanto solução, é que vocês também criaram um ambiente de comunidade, onde você pode ali compartilhar boas práticas, mas também existe uma competição, né, que vocês premiam aquelas empresas que se destacam, né? Além disso, naturalmente, ser uma oportunidade de você expor um pouco mais ali de case, eventualmente fazer cross-selling, né? Você acaba ali muito fortalecendo, né, o trabalho de vocês e a sinergia potencial de conexão da inovação aberta que pode gerar a partir dali. Cara, qual que é o conceito, né? Como que vocês estabeleceram esse programa, como que vocês conceberam esse programa e qual que é a importância deles hoje para vocês no crescimento de vendas, né, de negócios da Evo? A comunidade é um pilar super relevante para a Evo. A gente começou ela durante a pandemia, né? As pessoas estavam um pouco conectadas, né? Todo mundo de casa, e a gente percebeu que a gente poderia ser um vetor importante para ligar as pessoas de maneira online. Né? Então, no começo, reuniões online, a gente reunia diferentes empresas com um tema, geralmente uma empresa apresentando um case. Nosso foco era gerar valor para todo mundo. A gente foi voltando ao presencial e a gente tornou isso um encontro presencial. A gente chama isso de clube de inovação. Então, a gente tem, de fato, uma comunidade, e é muito interessante, porque às vezes a gente tem ali empresas com clientes que são concorrentes. E aí eu tenho lá uma grande farmacêutica falando do case dela de inovação e na plateia outras farmacêuticas que estão vendo ali, e no intervalo esses dois estão conversando, estão trocando ideias, entendeu? Acho que as áreas de inovação têm essa característica de cooperarem, né? De buscarem, claro, ninguém vai falar ali os segredos do negócio, né? Não é num case que você vai fazer isso, mas as práticas, os caminhos, eles tendem a trocar bastante. E esse clube foi crescendo, mas era muito voltado só para clientes, que é muito legal, né? Nosso objetivo ali é gerar valor para o cliente, todo mundo ganha com isso, todo mundo cresce. E no ano de 2023, a gente decidiu ampliar isso e criar um prêmio para as melhores empresas, as empresas que fazem melhor o intraempreendedorismo. São aquelas que... O intraempreendedorismo, que é essa coisa de você criar condições na sua empresa para que um colaborador empreenda dentro dela. Né? Então, a gente criou um processo, nos juntamos a um professor, criamos critérios claros. É difícil você premiar, né? Porque alguém o critério alguém né? sempre vai reclamar, né? Então, quanto mais objetivos forem os critérios, melhor. Mas também o bom inimigo do ótimo, tem uma hora que você precisa fechar ali e fazer aquilo acontecer. Então, fizemos o segundo agora. E o legal desse prêmio é que a gente não é só para os nossos clientes, é aberto ao mercado. Então, é muito comum, e a gente é super transparente com isso. O primeiro lugar, às vezes, de alguns rankings, são 8 premiações que a gente faz. Nem cliente nosso muitas vezes. E tudo bem. Né? A gente está ali para reconhecer os melhores, para criar um ambiente de troca. E é o que você falou, no final das contas, a gente acaba sendo o vetor da conversa, sabe? Então, às vezes, eu tenho ali 2 grandes empresas fazendo uma troca de valor inestimável debaixo do logo da Evo ali, sabe? Eles entendem que eles estão ali num evento que foi promovido por nós, entendeu? Então esse valor é subjetivo, mas é muito importante para o nosso crescimento. Eu lembro desse case porque um amigo meu comentou e super entusiasmado, assim, falou, pô, fiquei em terceiro no concurso de inovação, mas, pô, do meu lado só tinha os grandes e tal, então eu vi que isso mexeu com o ego ali da empresa, buscando essa inovação e buscando a competição, e no fim das contas vocês ali certificando, né, ou validando os processos de inovação. Então não deixa de ser um trabalho de efeito de rede e um fortalecimento da marca Evo, né? Cria uma autoridade para a gente, sem dúvida alguma. E ao longo desse tempo de existência da empresa, vocês também foram entendendo que era possível, de certa forma,
assim como vocês fazem uma inovação aberta ou promovem o conceito de inovação aberta ou entenderam que era possível trabalhar com isso, conversar também com outros players para estarem junto com vocês na jornada enquanto sócios ou como, enfim, participantes ali da jornada da organização com recursos financeiros, né? E aí vale citar dois principais aí, né? A Capital, né? KPTL, mas como você mesmo disse, Capital, e a Quartz, né, que era a antiga TM3 Capital, que faz a gestão do Fundo Soberano, então, de fato, recurso via Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo. Vocês sendo uma empresa que, de fato, tinha um crescimento sustentado, que olhavam para a inovação dentro de casa, faziam isso, né? Não era aquela coisa de casa de ferreiro, espeto de pau, de fato estavam inovando e fazendo isso no próprio negócio. O que vocês olharam que faria sentido acessar recursos de outros players no mercado e não apenas seguir dentro de um modelo bootstrapping com recurso próprio, gerando caixa? Como que isso impactou ou não a aceleração do crescimento de vocês? Como isso se conecta até mesmo com a expansão a nível nacional e internacional do negócio? O investimento de Venture Capital, ele te ajuda a acelerar etapas, né? Você pode crescer bootstrap, tem muita empresa que faz isso muito bem, mas a injeção de recurso te ajuda a criar uma estrutura que você não teria condições de ter organicamente, em qualquer momento. Então, para nós, funcionou muito bem. Eu acho que isso serve bem para negócios que são escaláveis, né? Então, o nosso negócio é um negócio escalável. Eu tenho a essência do meu custo ali é uma nuvem rodando no meu sistema, é o mesmo sistema para todos os clientes, então todo mundo usa o mesmo sistema, acessa a mesma coisa, eu não tenho dois sistemas diferentes. Então se eu tiver 50, 500 ou 5 mil, claro que tem diferença de atendimento, eu vou ter que crescer a estrutura, mas não cresce no mesmo ritmo do que a estrutura que eu preciso fornecer. Então é um negócio escalável. E aí, sob essa ótica, se eu consigo colocar muita energia, por exemplo, a nossa primeira rodada foi com a Capital, né, que ela gerencia o fundo Criatec 3. Nessa primeira rodada era basicamente uma rodada para a gente poder escalar o nosso marketing, nossas vendas, né? Então a tese ali era, poxa, eu tenho um modelo, já está tracionando bem, a gente tem bons clientes em diversos setores, minha economia unitária aqui está legal, tem uma margem bruta alta, cara, me ajuda aqui, vamos injetar recurso para acelerar vendas, acelerar marketing, aumentar o nosso posicionamento e a gente chegar lá mais rápido. E aí foi a primeira rodada. E a segunda rodada também teve muito disso de aceleração, acho que no final das contas sempre passa ali a questão de crescimento, mas também uma visão de internacionalização que a gente está executando, né, a pleno vapor agora. A gente, uma empresa daqui do Espírito Santo, Capixaba, a gente já tem clientes no Brasil todo e hoje já estamos em mais de 10 países. Qual é o nosso passo agora? Acelerar esse crescimento, né? Então a gente está montando uma subsidiária na Holanda, a gente vai colocar mais recursos para poder se posicionar muito fortemente na Europa, em outras partes do mundo também, mas principalmente na Europa nesse primeiro passo. E aí o investimento ajuda, né, a gente a colocar mais energia que poderia. Mas eu acrescento uma coisa também, é dinheiro, mas é também você colocar governança, um baita ponto. A gente cresceu muito como empresa, como governança. Começa a ser cobrado pelos sócios, né, pelos fundos, de uma forma estruturada. Isso tem muda o negócio, um valor diferenciado, né? É super relevante a governança, esse aspecto de você ter que estar mais preparado, as informações estarem bem organizadas, tem mais investidores, então precisa ter muita transparência em tudo, então profissionaliza a empresa. Mas eu ia acrescentar também que o fundo geralmente coloca também um conselheiro, né? Então a gente tem reuniões, por exemplo, de conselho mensais. Uhum. E os conselheiros dos fundos geralmente são pessoas que veem muitos negócios. Então isso é muito bom, isso vale ouro. O interesse do cara é escalar você para que ele também realize o resultado junto com você, né? Então, naturalmente, o fundo também tem um interesse no sucesso do negócio econômico, né? Para que ele também realize essa tese que ele investiu, né? Exatamente. Então, a gente tem conselheiros que veem vários negócios, que já empreenderam muito no passado. Então, ele consegue ajudar a gente enfim, com as melhores práticas,
por um caminho, uma decisão, acho que isso vai muito bem. Luiz, e um ponto que eu acho assim, que é uma referência, que é vocês fizeram essas 2 rodadas e recentemente também vocês acessaram o FINEP, né, um valor significativo, uma monta significativa, quase 10 milhões, né, de recurso para desenvolver e acelerar ainda mais. E o que me surpreende nessa trajetória de sucesso é como que vocês acessaram capital privado, capital de subvenção, de forma muito exitosa. A pergunta que eu queria te fazer é: aonde está esse recurso para quem quer acelerar o seu desenvolvimento, seja o cara que tem uma startup ou está investindo em IA, e como que ele tem que se preparar para ter sucesso nessas rodadas e acessar esse recurso? Hoje a gente tem, o FINEP, né, tem muito recurso disponível. Né, ele lançou no ano passado um programa chamado Mais Inovação, que tem algumas categorias específicas, né? E é o tipo de capital. Esse edital foi muito bem feito porque é onde de fato o dinheiro público precisa entrar, né? Porque tem que ser um capital paciente que envolve pesquisa. A gente acessou um recurso do FINEP para inteligência artificial generativa. Então a gente está se juntando com a Universidade Federal do Espírito Santo, com outro parceiro, para construir uma IA brasileira para o nosso setor de gestão de inovação, para impactar o mundo todo. É um tipo de investimento que dificilmente a empresa faria sozinha. E aí entra o governo, um capital mais paciente, que tem uma visão de desenvolvimento do país, de crescimento, né, até de empregos e tal. Então ajuda muito nesse processo. FINEP é uma fonte muito forte, mas eu acho assim, o que às vezes eu percebo o governo, quando lança o FINEP, enfim, FAP, ou vários aí do mundo, quando lançam, eles têm roteiros bem estabelecidos. Então eu vejo às vezes as pessoas entrando numa coisa que não faz o menor sentido para ela, entendeu? Tá buscando, sei lá, computação quântica, a minha empresa não tem nada a ver com isso, você não vai pegar esse recurso. Então eu acho que casar ali a sua empresa, o seu propósito, o que você faz, o seu negócio já tem tração naquilo, vai ligar com um edital que faça sentido com o seu negócio, é o que vai te dar chances de realmente ser exitoso nas suas palavras aí, a buscar o edital. Luiz, a gente vê a trajetória de vocês sendo de muito sucesso. Vocês certamente, com a chancela de fundo de investimento, enfim, com os recursos que vocês acessaram, isso é uma validação do mercado, que vocês têm uma empresa de capacidade de execução e que, obviamente, um futuro muito promissor, ou pelo menos a promessa desse futuro promissor. E para a gente caminhar para o encerramento, eu queria entender, na sua visão, olhando em retrospectiva, o que você considera que foram os principais aspectos que fizeram com que vocês chegassem até aqui, ou até mesmo os aprendizados que vocês tiveram e que foram, né, se transformaram em pilares para o que vocês pretendem construir. E aí, a segunda parte aí da pergunta, o que vocês olham para o futuro, né, que vocês de fato entendem que está no roadmap aí, na linha de desenvolvimento do negócio de vocês? Você já comentou sobre internacionalização, mas para onde o negócio de vocês tende aí e como que vocês olham para isso? Qual a perspectiva que vocês têm em relação a esse crescimento do futuro de vocês? Boa. Olhando para trás, a gente começou, como eu contei a história aqui, não a partir de uma ideia que veio da minha cabeça e a gente implementou. A gente começou com algo que partiu já do cliente. E desde então a gente sempre colocou o cliente no centro. Eu acho que isso é um grande diferencial nosso. Assim. A gente coloca o cliente no centro nas decisões, de fato. A gente faz os nossos projetos, quando a gente desenvolve algo interno, sempre tem um cliente junto. Raramente a gente vai fazer algo lá na Evo que não tem nenhum cliente participando. Eu estou criando um módulo novo. Tem um cliente que eu vou selecionar para ser o patrocinador até de experimentação, de estar junto comigo, para testar na prática enquanto eu estou desenvolvendo. Então, isso acho que foi muito importante para a nossa jornada. E outro aspecto, que é um valor nosso, que é o valor da Evo que, para mim, eu mais gosto, é o protagonismo. A gente... Nós hoje somos uma empresa de pouco mais de 110 pessoas trabalhando lá, 110 colaboradores. Mas desde o início, desde quando éramos 5, a gente dava muito protagonismo às pessoas. A gente se preocupava muito em trazer pessoas muito boas. O estagiário que a gente contratava era processo grande, assim, sabe? Várias etapas. A gente queria trazer só gente de muito talento, gente com brilho nos olhos, gente que
tinha alta capacidade. Até a gente contratava mais por capacidade do que por experiência. Pô, a gente via que tinha um potencial alto ali, vem pra cá. A gente ensina, você aprende, eu tenho certeza. Né? E trazer pessoas boas e dar protagonismo para elas foi uma fórmula que sempre deu certo para nós. Claro, cheio de desafios, né? Mas eu acho que a gente tende a ser um valor importante para nós. Então, cliente no centro e protagonismo, acho que são pontos muito importantes. E para frente, olha, do ponto de vista de mercado, o último ano foi um ano em que a gente cresceu muito internacionalmente. Então, a gente em 2023 tinha literalmente zero. A gente já tinha vários multinacionais como clientes, mas a gente não exportava software. Ano passado, em 2024, a gente foi de zero para estar em vários clientes em mais de 10 países. Então, isso nos fez perceber na prática que o nosso software, a nossa tecnologia, né, brasileira é competitiva em qualquer parte do mundo. A gente está no México, está nos Estados Unidos, está em vários países da Europa, está na África, estamos entrando na Ásia agora. Então, essa tração que a gente percebeu e a competitividade fez a gente perceber que o nosso jogo é global. Então, o nosso mercado, a gente está indo para o mundo mesmo, vai colocar muita energia. Claro, Brasil, muito importante para a gente, é um mercado gigante para nós, mas a gente quer ser uma empresa global. Eu espero que no ano que vem a gente não seja mais uma empresa só brasileira, assim, a gente seja uma empresa realmente global. E aí tem vários desafios que a gente sabe que vai vir com isso, o idioma, a gente vai trazer gente de fora, já estamos contratando as primeiras pessoas de fora, então tem desafios que vêm junto com isso. Mas esse é do ponto de vista de mercado, super importante. E fora isso, inteligência artificial. Parece clichê, mas assim, tem pesquisas já antigas, coisa de um ano atrás, que já mostravam que os modelos de inteligência artificial, como GPT, já um ano atrás, tá? Já eram mais criativos que 90% das pessoas. Outras pesquisas mostrando que inteligência artificial em simulações feitas com alunos de universidade Ivy League dos Estados Unidos tendiam a gerar muito mais negócios com valor do que os próprios alunos de MBA de Harvard, coisa assim. Então, assim, isso, hoje a versão que a gente está vendo de inteligência artificial é a pior que a gente vai ver daqui para frente. Só vai melhorar, só vai ficar mais forte. Então, a inovação muda completamente. O nosso negócio muda completamente e é para aí que a gente está indo. A gente quer liderar esse movimento. Boa. Luiz, cara, queria te agradecer por esse bate-papo. A Evo já estava no nosso radar há algum tempo para convidar, justamente pela essa experiência que vocês têm em inovação, pelo protagonismo, né, que vocês estão tendo no mundo, né, da inovação. Então, cara, te desejar esse sucesso. Daqui a muito tempo, um ano, eu tenho certeza que nós vamos ver aí o sucesso de vocês, essas histórias, né? Essa nova sede aí que vem aí na Holanda. Então, cara, desejar ainda mais crescimento. Parabéns pela história que vocês estão construindo. Muito obrigado, Gabriel, Bruno. Pô, um prazer estar aqui com vocês. Parabéns também pelo gestor que está cada vez com mais repercussão aqui no nosso estado. Bom, é isso. Obrigadão. Luiz, novamente, muito obrigado. A gente queria também agradecer, né, Gabriel? Nossos parceiros, né, que a gente está aí nesse ano de 2025, né? O gestor é um oferecimento do Sicoob, um grande parceiro nosso. Eu, particularmente, já sou cliente do Sicoob há muitos anos. E também a Valor Investimentos, que acreditou muito no nosso projeto. A gente já teve tanto com o Nailson Bernardina e também com o Paulo Corrêa, né, da Valor Investimentos. E podemos dar um spoiler que em breve vamos trazer o Bento Venturim também para contar um pouquinho mais dessa trajetória aí do Sicoob aqui, que é sensacional também. Exato. E também é o Grupo Sim. A gente está nessa parceria nesse ano com o Grupo Sim também, né? Então, esse episódio, não sei onde você está vendo, se está escutando a gente pelo Spotify, pelo YouTube, a gente também está replicando em TV, rádio, portal online. Então, a gente vai deixar todos os links aqui na descrição. E queria te fazer um convite, se você está assistindo a gente, chegou até aqui e ainda não segue o nosso canal, faça isso exatamente nesse momento. Ativa também as notificações para você receber os nossos próximos episódios. A gente está preparando vários conteúdos de alto nível, assim como esse aqui que você acabou de assistir. E a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Um abraço, valeu e até a próxima.